dia a todos. Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quero dizer, irmãos, que para mim constitui-se um verdadeiro privilégio estar aqui com os irmãos, mais uma vez meditando na palavra do nosso Deus, uma palavra sobre diaconato, mas está ao mesmo tempo voltada à igreja, porque a igreja escolhe os seus diáconos, a sua liderança, e é importante que ela saiba as suas qualificações, né, qual é a tarefa, por que Deus instituiu esse tipo de ofício dentro da sua igreja. Obviamente, eu já venho tratando sobre esse assunto, algumas vezes com os irmãos, eu falei da origem do diaconato, falei de funções do diaconato, de sorte que a minha fala, na minha fala nesta manhã não vai ser em torno de funções específicas do diácono. Vou falar sobre isso, contudo, eu quero falar mais sobre liderança dentro da igreja presbiteriana, né? Queria falar mais especificamente sobre liderança, e como, é claro, o foco é o diaconato, eu vou abordar também isso nessa manhã. Tá? Então, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 18, porque daqui, então, nós vamos desenvolver o raciocínio que nós pretendemos para esta manhã. Então, Êxodo, capítulo de número 18, muito embora eu precise de todo o contexto, como você vai perceber, eu vou ler a partir do verso de número 13. Então, Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 13. Mais uma vez, eu vou precisar de todo o contexto, vou citar para os irmãos aqui algumas informações que considero ser relevantes para a boa compreensão dos irmãos, e, posteriormente, a gente entra mais especificamente nesse texto. Diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fizera ou fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, ou será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante dos nossos olhos. Pedimos, ó Pai, que nós possamos entender a Tua lei, que Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou Moisés para escrever essas palavras, este mesmo Espírito possa nos elucidar a Tua palavra, possa
desvendar os nossos olhos, a fim de que enxergamos a glória do Evangelho de Cristo Jesus nesse texto. Ser com a tua igreja, ser com o pastor dessa igreja, ser com o procedimento médico pelo qual ele irá passar, que o Senhor faça com que todo o medicamento, todo o aparelhamento hospitalar, médicos, enfermeiros, tudo isto venha concorrer para o bem-estar do teu servo, para a glória do teu nome acima de tudo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sistema presbiteriano, ele, muito embora nós acreditemos que ele tenha nascido ainda no contexto do Antigo Testamento, como eu quero mostrar hoje, né, a ideia de descentralização do poder, na história esse sistema ele foi resgatado no século XVI. Infelizmente, a igreja do segundo século já ela tinha se desviado dos princípios dos apóstolos e também dos profetas do Antigo Testamento, entre os quais está Moisés, né, que ele aprendeu com seu sogro. A igreja tinha se desviado e já no segundo século criou uma figura chamada bispo monárquico, né? A ideia de a centralização do poder na pessoa, ou em uma pessoa só, né? O que nós conhecemos como sistema episcopal, né? Muito embora isso tenha nascido para salvar a igreja, se você lê ali as primeiras cartas dos famosos pais apostólicos, você vai ver pais ali dizendo, olha, respeitem o bispo, ele é o detentor da verdade, né? Ele é o homem que tem conhecimento e é escolhido por Deus para poder defender a igreja das heresias. Isso trouxe uma certa centralização na pessoa do bispo, né? Criando uma figura na igreja católica do segundo século, né? E aqui, entenda, a católica não é essa igreja católica de hoje, né? Mas todas as igrejas, ou a igreja de Cristo presente a partir já do segundo século, né? Então, você tem bispos, né, de regiões inteiras, Inácio, bispo de Antioquia, Policarpo, bispo de Esmirna, né? Você tem também Clemente de Roma. Esses homens eles têm um certo destaque em relação aos demais presbíteros ou bispos daquela determinada região. Então, a igreja, logo no segundo século, ela se desvirtuou, ela se desviou do princípio presbiteriano, porque nós não acreditamos que a igreja presbiteriana ela tenha sido inventada, ou o sistema presbiteriano tenha sido inventado do nada, né? Na verdade, Deus instituiu, eu quero deixar isso muito claro, desde o Antigo Testamento, Deus instituiu um sistema representativo para governar a sua igreja, né? E quando chegamos já no período da Reforma, os reformadores são aqueles que trazem essa descentralização do poder numa pessoa, não somente isso com reverberar para dentro da igreja, né, mas até com um reverberar político, econômico, social. Você tem, antes do período da Reforma, um sistema bem conhecido, né, o sistema feudal, né, que tem uma ideia de centralização do poder. Já no período da Reforma, você tem a descentralização do poder, isso dentro da igreja e fora da igreja também. Claro que isso não acontece da noite para o dia, não é um movimento de uma pessoa só. Aí vem, então, aqueles grandes movimentos de reforma que trouxeram para nós essa descentralização. Você tem Lutero, com a reforma luterana, você tem também a segunda reforma com Ulrich Zwinglio, na Suíça de fala alemã, depois Calvino, na Suíça de fala francesa. E é esse Calvino, esse segundo movimento de reforma, que é muito importante para entendermos essa descentralização do poder na perspectiva que nós defendemos, os presbiterianos. Porque foi João Calvino, em um documento chamado Ordenanças Eclesiásticas, porque era o documento que era a Constituição da Igreja de Genebra. Foi lá que Calvino falou dos ofícios entre os quais está o diaconato. Ele cita um a mais, né? Para ele, a igreja deve ter o ofício do pastor, o ofício do presbítero, o ofício do mestre e o ofício do diácono. E, inclusive, Calvino entendia que existia dois tipos de diácono, né? Um diácono para ajudar na liturgia, no culto, e um diácono para ajudar nas necessidades. Então, você tem Calvino já defendendo um sistema presbiteriano quase como nós defendemos, não é exatamente como nós defendemos. A figura do mestre ela é acoplada pelo pastor, né, no nosso sistema que nós defendemos. O próprio pastor ele é o mestre também, tá bom? E o diácono é o mesmo único diácono, ele cuida tanto do culto quanto ele também assiste aos necessitados. Então, esse segundo movimento de reforma, a reforma calvinista, né, cujo fundador foi Zwinglio, o sistematizador foi o João Calvino, trouxe para nós, então, esse legado, ou deixou esse legado, através de um indivíduo que passou por lá, fugindo da Inglaterra, né, da perseguição na Inglaterra, John Knox, no período da Maria Sanguinária, na Inglaterra, ele vai para Genebra e lá ele aprende com João Calvino, não somente muito sobre a teologia reformada, mas o sistema presbiteriano em si, né? Então, ele passa ali um período em Genebra, quando ele vai para a Escócia, né,
ele volta para a Escócia, isso em 1559 e 1560, pela graça de Deus, o parlamento escocês assumiu o presbiterianismo como a religião oficial, então, daquele país, né? Então, e agora já com reverberar bem mais parecido com o nosso, ou um sistema presbiteriano, né? O livro de disciplina é o documento lá da Escócia, produzido também por grande influência de John Knox, assim como a Confissão Escocesa. Então, você tem um documento especificamente falando sobre o sistema de governo presbiteriano, que é adotado por essa igreja. O movimento não para por ali, ele vai para os Estados Unidos, né? Aquelas famílias escocesas e irlandesas vão para os Estados Unidos, formam igrejas presbiterianas, né? Entre as quais está a PCUSA, ou PCUSA, que é a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Foi essa que enviou, então, Ashbel Green Simonton, que chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. Então, em 1859, ele chega aqui, planta a Igreja Presbiteriana, já com esse sistema de governo, cujo diácono, né, é um ofício, o diaconato é um ofício. Na Igreja Presbiteriana, o diaconato é um ofício. Você tem na Igreja Batista uma estrutura um tanto quanto diferente, e com isso eu não estou dizendo que eles não são crentes, pelo amor de Deus, estou falando que o sistema de governo é diferente, e o diácono ele assume uma atividade até parecida com a de presbítero, ou algo parecido acontece na Igreja da Assembleia de Deus, e na Igreja Católica ele assume umas funções mais litúrgicas. Na Igreja Presbiteriana é o ofício do serviço. É o ofício do serviço. É esse ofício do serviço aí, irmãos, que nós precisamos resgatar, que foi tão resgatado pela Reforma Protestante, foi tão desenvolvido nos Estados Unidos pelos presbiterianos e agora também é celebrado e desenvolvido pela IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos, então, a responsabilidade de defender o diaconato. Mas, como eu disse, eu não vou entrar nas minúcias do diaconato, vou falar do diaconato, vou falar de função, mas a minha ideia é falar de liderança na Igreja Presbiteriana. Porque todos esses contextos que eu citei, o segundo século, o século XVI, posteriormente o século XVII também, foi contexto de muita dificuldade em que aqueles irmãos, entendendo o princípio bíblico, levantaram, num contexto de dificuldade, perseguição, levantaram o padrão bíblico, na verdade, a bandeira bíblica do sistema de governo que é descentralizado. Por isso eu queria mostrar para os irmãos, à luz desse texto aqui, né, e à luz de outros textos, obviamente, que a administração da Igreja de Cristo, ela não é de jeito nenhum um produto ou fruto de confusões, mas é a sabedoria de Deus para o governo da sua igreja. Então, pastor, você citou várias confusões aí, inclusive vou citar mais umas aqui, onde a descentralização do poder acontece. Êxodo acontece isso, e na instituição do diaconato, onde você tem dificuldades, confusões, lá em Atos capítulo 6, você tem a instituição, num contexto também de descentralização, a instituição do diaconato. Então, vamos lá olhar para esse texto, mostrando que a administração da Igreja do Senhor, e aqui eu me refiro à Igreja do Senhor já no Antigo Testamento, por entender que o povo de Deus, Israel, é a Igreja do Antigo Testamento, essa é a visão da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então, olhando para ela, a administração da Igreja não é fruto de confusão, mas é a sabedoria de Deus para o bom governo, a boa administração da sua igreja. Vejamos isso, então, volte seus olhos aí para Êxodo, capítulo de número... Eu vou começar aqui do 15, como eu disse, eu vou precisar de todo o contexto. Se você olhar para o capítulo 15, que nós temos já no versículo de número 22, é depois de Deus libertar aquele povo do cativeiro egípcio, o povo entoa um salmo. Se você olhar no início do capítulo 15, diz o seguinte: então entoou Moisés e os filhos de Israel entoaram um salmo. Literalmente, você tem aqui um salmo que celebra o Deus grandioso que tinha acabado de libertar aquele povo do cativeiro egípcio, né? Ele tinha aberto o mar vermelho. O povo tinha um monte de um lado, um monte do outro, inimigos atrás, e à frente tinha um mar. Eles começam a reclamar, mas se lembra então Deus os lembra que eles são vitoriosos pela misericórdia de Deus. Deus então abre aquele mar e eles podem passar a pés enxutos. E eles atravessam ali a pés enxutos, e o mar fecha, os egípcios são mortos, e o que acontece é o povo entoando um salmo. Deus matou o cavalo e os seus cavaleiros. Deus desbaratou o cavalo e os seus cavaleiros. Os cavalos e seus cavaleiros. Ele vai lá e destrói tudo. E eles estão literalmente olhando ainda para os corpos, boiando, e fazem um salmo entoando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, qual é a confusão que tem nisso? É porque Deus liberta aquele povo, eles cantam um salmo, e olha o que eles fazem imediatamente, versículo 22 do capítulo 15. Fez Moisés
partir a Israel, versículo 22 do capítulo 15, tá? Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. E o povo, então, começou o quê? Versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés. Se você perceber, esse é exatamente o contexto que Deus institui o diaconato. É a murmuração do povo também, no período do Novo Testamento. Mas aqui o que eu quero mostrar é que Deus está descentralizando o poder, ou descentralizando a administração da sua igreja, que está nas costas de um indivíduo somente, que é Moisés, auxiliado por um único indivíduo, que é Arão, o seu irmão, mas, obviamente, ele está com o peso nas suas costas. E todo problema que existia, procurava-se quem? Moisés. Moisés, de novo. E Moisés, então, recebia toda a carga, toda a dificuldade sobre os seus ombros, né? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, né? Porque eles procuraram Moisés, no versículo 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, e aqui uma aplicação direta, irmão, quando tem problema na igreja, a gente vai na liderança e descarga imediatamente, né? Descarrega nas costas. Aí, tem que ser, vamos botar nas costas dele. É por essa razão que nós acreditamos que Deus instituiu o sistema presbiteriano, porque ninguém é capaz de carregar nas costas o povo de Deus sozinho. E isso vale não somente para a igreja, mas até para o governo de maneira geral. Ninguém é capaz de fazer isso. Essas promessas de que eu vou fazer sozinho, eu sou o super-herói do universo, isso não tem nem amparo bíblico. Agora, continue. Versículo de número 25, ele diz, então Moisés clamou ao Senhor, ele apela a Deus. Não é o meu foco, vou para o capítulo 16, o que acontece aqui, só resumidamente, no capítulo 15, o povo murmura, mais uma vez, reclama. O que acontece? Deus pega aquelas águas que são salgadas e o povo pode, então, tomar, ele transforma em água doce. Agora, veja o capítulo 16, muito conhecido, que é o texto do maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Ele diz exatamente quanto tempo eles estavam, né? Já tinham passado aquela situação. Toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, toda a igreja de Israel, murmurou contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. O povo começa a fazer o que de novo? Murmurar. E procura quem de novo? Moisés. O líder de novo descarrega sobre ele. E Moisés, então, tem que ouvir aqui alguns impropérios desse povo, né, em relação não somente a Moisés, mas ao próprio Deus, fazendo até um revisionismo, uma revisão da história, que é muito comum. Você vai numa livraria, tem lá, visão da história na perspectiva de alguém, visão da história na perspectiva de fulano de tal. Pois aqui Israel está uma perspectiva até estranha, que dizem que estava comendo com muita coisa lá, que na verdade estavam vivendo como escravos. Fazendo um revisionismo na história, contando uma outra história, que é exatamente, irmãos, o que faz muita gente entrar em depressão, ansiedade, problemas seríssimos. A pastora, depois que eu entrei na igreja, só veio problema. Eu vivia tão bem, mas será que vivia mesmo? Ou você está fazendo um revisionismo? Está fazendo uma revisão na história, contando coisas que, na verdade, não eram. Não estou dizendo que crente não sofre, crente não passa por dificuldades. Mas, irmão, com Deus, sempre é muito melhor do que sem Ele. Não existe isso. Mas o povo simplesmente faz uma revisão. Aí, então, o povo murmura. Deus, então, manda o maná. Eles não sabiam o que era, manu. Em hebraico, simplesmente, o que é? O que significa? O que é isso? Eles não sabiam nem o que era. Mas Deus está aí. Comida para vocês. A gente chama de pão que desce do céu, mas... porque desceu de fato. Mas o que Deus está fazendo aqui? Deus está tirando o que o povo tem para que eles entendam que o que eles mais precisam não é aquilo que eles acham que precisam, mas o que eles mais precisam é de Deus. Ele tira a água para dizer, vocês precisam de mim. Ele tira o pão e diz, vocês precisam de mim. Se você tem dúvida de que isso, de fato, se refere a fome e sede de Deus, basta você ler João 6, quando ele
claramente João faz essa teologia bíblica para nós e diz o seguinte: trabalhai pelo pão, não o que perece, mas pelo pão que conduz à vida eterna. E o próprio Cristo diz: eu sou o pão que desce do céu e alimento vocês. Vocês precisam muito mais de mim do que do pão físico. Muito mais de mim. Mas para por aí, irmãos. Você diz assim: entendi, pastor, o povo parou de reclamar. Parou, então, de murmurar e reclamar de Moisés. Não, parou não. Capítulo 17, por favor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto, de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Moisés, de novo, peso nas costas dele. Contendeu contra Moisés e disse: dá-nos água para beber. Responderam-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais a Deus? Por que vocês tentais o Senhor, Deus e Yahvé, Deus do pacto? Por quê? Tantas vezes Deus já disse e já mostrou para vocês que o que vocês precisam é dele, é confiar nele. Mas o povo murmura de novo. Reclama de novo. E eu caio nas costas de Moisés. E Deus, mais uma vez, com a sua misericórdia, mostra porque que ele não mata a gente. Versículo de número 4. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Moisés está perdendo a paciência. O que eu vou fazer? Só lhe resta apedrejar-me. Que é exatamente o peso, o peso da lei para aqueles que cometem um erro desse que Moisés está sendo acusado, de ter trazido o povo de maneira errônea. Ele tinha que ser apedrejado, obviamente. Ele seria um herege que precisava ser apedrejado de fato. Ele disse: o que falta, Senhor? Eles vão me matar. Só falta ele me apedrejar. Tem um pastor reclamando, né? Esse povo só falta me matar nessa igreja. Tudo nas minhas costas. E aí então, Deus mostra a sua misericórdia. Versículo de número 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos. E aqui eis o governo da igreja. Não é tu sozinho não, Moisés. Vai você e os anciãos. Você sabe que a palavra ancião, o seu correlativo no Novo Testamento é a palavra presbítero. Tanto que no inglês você tem uma para as duas, elder. Né? Você serve tanto para o antigo, tanto para a ideia de ancião, como a ideia de presbítero. Né? Nos Estados Unidos você não vai ter a palavra presbítero em si para se referir à liderança da igreja, mas o elder, o presbítero, o ancião, que necessariamente não precisa ser a pessoa mais velha, mais experimentada, sábia, prudente, que pode governar bem a igreja de Deus. Então, chama os anciãos. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Meu irmão, quando você vê essa cena aqui, para que você viu o bordão? O cajado. Para destruir os inimigos. Para matar os inimigos. Foi exatamente com o cajado que Moisés lançou as 10 pragas. Era para destruir os falsos deuses, porque cada uma das pragas era referente a uma divindade do povo egípcio. Então, ele, com o cajado, ele diz: passa. Eu sou da década de 80, nasci em 84, e então, quando minha mãe dizia assim, né, porque eu digo isso, estou falando isso porque os mais novos talvez não saibam o que eu quero dizer, mas minha mãe, quando ela pegava o cinto, ela dizia: passa para o quarto. Eu já sabia, é taca, com certeza. E Deus diz assim: bora, Moisés, passa para lá e pega o bordão. Deus vai surrar Israel. Vai matar esse povo que murmura, reclama da sua liderança, do seu servo, traz peso sobre isso. Deus vai matar esse povo. Olha o que acontece, irmãos. O versículo de número 6 é extraordinário. Eis que estarei ali, Deus disse: eu que vou lá. Estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E aqui, irmãos, claramente, eu acho extraordinário, que mesmo nessas confusões de liderança dentro da igreja, Deus não acaba com a igreja de uma vez por todas. Por quê? Por que ele não acaba? Ele disse para Moisés: Moisés, vai lá. Vai, e eu vou estar lá. E eu não vou ferir vocês, eu não vou matar vocês, eu vou ferir a rocha.
eu vou ferir a rocha. E eu estarei lá, na rocha, no monte, eu estarei lá em Horebe, claramente ele diz, e ferirás a rocha. Ah, pastor, sei muito bem o que você quer dizer. Você quer dizer que a rocha é Cristo. Pastor, isso aí é uma alegoria, toma cuidado. Então, veja comigo, por favor, carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Veja comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10. Diz assim, olha, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos estes comeram de um só maná e beberam, de um só manjar e beberam da mesma fonte espiritual. Ele claramente vai dizer, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E ele claramente vai dizer que essa pedra é Cristo. E para você não ter dúvida, o contexto é de murmuração. Não somente aí, mas vai para o versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Claramente o texto não foi colocado ao léu, é uma narrativa que precisa ser vivida, aplicada à igreja hoje. Então ele vai dizer, a rocha era Cristo. Deus não mata a gente, irmão, diante da nossa insubmissão, da nossa falta de respeito, da nossa falta de um bom governo na igreja, porque ele preferiu ferir o seu próprio filho do que ferir a nós. Vou lá, vai lá, eu vou pegar o cajado, mas eu não vou destruir nem os falsos deuses dessa vez, nem vocês, porque eu vou ferir o meu filho. A minha liderança perfeita, para não matar vocês de uma vez por todas. Louvado seja o nome de Cristo, o líder supremo da igreja, e que deu a sua vida por ela. Amém. Veja ainda, porque é exatamente nesse contexto que você vai ter o desembocar do capítulo 18, que é a descentralização total dessa administração, onde Moisés vai ter cada vez mais aliviado a parte de Deus, porque muito embora Moisés seja um excelente líder, ele não é o Salvador de Israel. O Salvador de Israel é Cristo. Aí, veja comigo o que acontece no versículo 9. Por isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens, né, rapazes, que sejam capazes de ir para a guerra. Deus livra aquele povo, não somente deles mesmos, da sua murmuração, mas também dos seus inimigos, Amaleque. E faz isso dando estratégia militar. Mas, sobretudo, irmãos, Deus faz isso aqui. Olha, veja comigo o versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Porque claramente Deus ensina, irmãos, e Moisés está aqui orando, obviamente, né? Não é estratégia militar, não é só escolher os homens, mas, obviamente, existe uma intercessão por isso, para que esse povo vença. E quem está intercedendo é o líder da igreja. Pastor, mas quem disse que é oração? Basta você ver um pouquinho sobre a cultura de Israel, o povo orava com as mãos levantadas, ou até olhar para o texto bíblico, quando Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 2, quero que os homens orem com as mãos santas levantadas. O que Moisés está fazendo aqui é orando pelo povo. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele não tinha condição de orar pelo povo sozinho. Ele não tinha condição, e até porque ele não é Cristo. Mas suas mãos eram sustentadas por colegas que estavam do seu lado, lutando junto com ele, o Espírito Santo, já na antiga aliança, dizendo, descentralize. Porque só um detém o poder nas mãos da igreja, é Cristo, e mais ninguém. E mais ninguém. Irmãos, quão duro é cair essa carga toda sobre uma pessoa só, sobre duas, sobre três, apenas sobre os diáconos, apenas sobre os presbíteros, apenas sobre o pastor. Ninguém é capaz de suportar. Ninguém, nem Moisés, só Cristo. Ninguém.
E o próprio Cristo no Getsêmani disse, né, fica aqui, ora comigo. Ora comigo. O governo da igreja, irmãos, é um governo descentralizado. É por isso que nas grandes confusões, Deus descentralizou o poder. Nas grandes dificuldades pelas quais a igreja passou, Deus descentralizou. Seja no segundo século, seja na reforma protestante, Deus sempre mostrou que a sua maneira é uma maneira descentralizada. E a igreja apanha, sofre quando não faz dessa maneira, como aconteceu em diversos momentos da história, como nós citamos aqui. Agora, veja comigo ainda que no versículo de número 13, né, diz que eles venceram. Nós chegamos no capítulo 18, agora indo diretamente para o ponto principal. Versículo 13 diz que no dia seguinte assentou-se. Ele falou primeiro da importância da família. Se você ver o capítulo 2, não tem tempo de trabalhar, mas o capítulo 18, do 1 até o verso 12, ele fala da importância da família. Depois ele agora vai falar da importância de uma igreja, ou de um povo de Deus, da administração do povo de Deus, ser descentralizado. E ele faz isso por meio de um indivíduo recém-convertido, né, o sogro de Moisés, Jetro, e é dito aqui o seguinte: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vai morrer desse jeito. Moisés estava lá para julgar o povo, as causas do povo, e sozinho, de manhã até a noite. O dia inteiro. O que Deus vai mostrar aqui, irmãos, principalmente agora do verso 1 até o verso 19, é que o governo não pode ser de uma pessoa só. A razão pela qual nós não abraçamos o sistema episcopal. Houve um momento na história, o pastor Marconi sabe muito bem disso, que ele é um professor de história, né? Mas houve um momento na história, no período do Tiago I da Inglaterra, né, o James I, onde todo mundo esperava, já que ele era da Escócia, o sistema presbiteriano, por onde John Knox tinha passado, ele assumiu o trono depois da Elizabeth I, todo mundo imaginava que, de uma vez por todas, a partir de 1603, a Inglaterra se tornaria, de fato, presbiteriana. Foi então que os puritanos levaram uma proposta, né, para o rei da Inglaterra para tornar, de fato, a Inglaterra, de uma vez por todas, presbiteriana. Muito embora ele fosse da Escócia, ele rejeitou aquela proposta. E a frase que ele utilizou foi: o governo presbiteriano tem tudo a ver com a monarquia, como Deus tem a ver com o diabo. O que ele queria dizer é que a monarquia é centralização de poder, o sistema presbiteriano é divisão, descentralização. Não é uma pessoa só que governa. Por isso a igreja presbiteriana, até a pessoa do presidente do conselho, ele é um moderador. Era essa a nomenclatura que nós utilizávamos a princípio, quando, por exemplo, do primeiro sínodo, 1888, primeira assembleia, 1910, da IPB, todos esses momentos nós vivemos uma espécie, um moderador, essa é a nomenclatura, né? O moderador que estava lá apenas para moderar a reunião, e não para mandar. Porque no sistema presbiteriano não cabe destaque para ninguém. Só um tem a preeminência na igreja, irmão, é Cristo. Só. Isso não deve me levar a um desrespeito das autoridades. Pelo contrário, eu respeito muitas autoridades. Mas elas não podem ser centralizadoras. Não é bom. Não é bom para quem, pastor? Nem para o pastor, nem para a igreja. Veja aí o versículo de número 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fizera ao povo, disse: que é isso que fizeste ao povo? Porque eu não estou preocupado só contigo, meu genro. Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Eu não estou entendendo porque você está centralizando tudo em você. Onde foi, pastor, que Moisés aprendeu a centralizar tudo? Talvez lá com os egípcios, onde o próprio faraó centralizava tudo nele, se achava o Senhor Supremo da terra. E aqui claramente o texto não está dizendo, esse era o pecado de Moisés, mas pelo menos ele deixou exalar um pouco disso. Onde ele estava trabalhando. E quem é que sofre? Ele e o povo. Tem a famosa síndrome de burnout, né? Que aí a ideia de queimar toda a energia. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais energia. Eu pergunto, você é centralizador?
E outra pergunta, você faz a sua parte para que não fique centralizado? Veja que se o diácono não fizer a parte dele, o pastor sofre. Se o pastor não faz a parte dele, o diácono, o presbítero sofre, a igreja sofre. E se cada um fizer a sua parte, como diz em Atos, a igreja cresce e vive bem. Se descentralizar e se viver da maneira que Deus ensinou. Que o Espírito Santo está mostrando que desde o Antigo Testamento era um erro. Ou seja, irmãos, aquele que parecia ser até piedoso, porque ele trabalhava muito, politicamente até correto, mas não é prudência bíblica. Não é o princípio bíblico. Então não deve ser aceito. Vai padecer você e o povo. Por que Moisés não dividia isso? Por que nós não dividimos as cargas? Será que nós achamos que os outros não são tão capazes como nós mesmos? Achamos que eles não têm essa capacidade? Eles não podem, só eu posso fazer isso. Ou você achar, eu não sou capaz, só ele é capaz. É um erro também. Descentralização foi o grande lema no princípio de governo reformado. Bíblico. Foi de Calvino, foi Calvino que inventou isso. Foi Deus que ordenou para a sua igreja. Veja comigo ainda, irmãos, respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo vem. É porque o povo vem. Então eu tenho que atender. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue e diga as leis. Veja que ele não estava fazendo, irmãos, uma coisa em si errada, era certo. Mas a maneira, a administração, não era a bíblica, não era correta, não era a que Deus queria. Porque Deus sabia que Moisés não era capaz de suportar aquela reclamação do povo só sobre as costas dele. Você não vai aguentar. Você não vai suportar, Moisés. E quantos pastores adoecem, irmãos? E quantos presbíteros adoecem, irmãos? E quantos diáconos adoecem, irmãos? Porque eles se esforçam para trazer o melhor para a igreja, o diácono vai lá, arruma a igreja, faz de tudo, e o irmão às vezes chega e diz assim, ih, rapaz, isso aqui não presta não. Faltou até sabedoria, né, nas palavras. Quantas vezes? O diácono se esforça para chegar, para abrir a igreja, para estar aqui mais cedo. E ainda há dificuldades. Graças a Deus, porque tem uma junta diaconal que você pode compartilhar. Graças a Deus que existe um conselho, que você pode dividir as cargas. Louvado seja Deus, porque o conselho pode se unir e orar pela igreja. Veja aí ainda, ele vai dizer, o sogro de Moisés, porém, lhe diz, não é bom o que faz. E aqui foi um pouquinho atenuada a tradução, né? A expressão no hebraico é muito mais pesada. Isso é um absurdo, Moisés, você está fazendo. Isso é um absurdo, isso é errado. E olha que para Moisés ouvir isso, e ele ouviu, se você continuar lendo o texto, versículo 24, vai dizer, Moisés atendeu às palavras do seu sogro, um recém-convertido. Não é fácil ouvir isso de pessoas mais novas na igreja, né? Não é fácil. Tem que ter humildade. Se ela estiver certa, a gente tem que ouvir. Se nós estivermos errado e ela estiver certa, nós temos que ouvir. Se for bíblico o que ela está dizendo, nós temos que baixar a cabeça e atender. Isso deve ser dito com respeito, eu acho extraordinário, e na época que falei sobre submissão aqui, falei do exemplo de Abigail, que foi repreender Davi, mas fez isso de maneira tão submissa, tão respeitosa. Abigail, eu queria fazer um modo de resolução de conflitos com ela. Sabe resolver conflito como ninguém. Davi ia matar todo mundo, ele disse, não vai ficar um macho aí nessa casa, vou matar todo mundo. E ele disse ainda para Abigail, se você não tivesse chegado aqui, não tinha ficado um macho vivo, eu ia matar a todo mundo. Mas pela sabedoria de uma mulher, prudência, sua submissão, ela corrigiu Davi de maneira submissa. Davi não teve outra maneira, ou outra coisa, a não ser ouvir a voz, num contexto em que a voz de mulher, naquele período, nem existia, não existia mesmo. Deus levantou uma mulher, para você ver como a Bíblia nunca desprezou mulher, levantou uma mulher para
repreender o grande rei de Israel. E ele, sim, se não fosse você aqui. E ele diz, bendita seja a tua prudência. Se Deus me der algum dia uma filha, já sabe, ela disse para minha esposa, o nome é Abigail. É Abigail. Estou orando para vir. Abigail. Porque sabedoria, prudência. Prudência. Nós precisamos muito, né, irmãos? Sabedoria, prudência. Agora, continua aí a leitura, ele diz, isso é errado. Sem dúvida, desfalecerá, você vai cair, você vai adoecer. Não somente você, mas o povo também que está diante de ti. Aí no versículo 19, ele diz como é que deve ser. Que o governo ele é representativo. Versículo 19, ele diz, ouve, pois, as minhas palavras. E aí vem através de um aconselhamento. O sogro aconselhando o genro. Disse, eu vou fazer um aconselhamento com você. Vem aqui, profeta de Israel. Vou te dar um conselho. Você vê como o aconselhamento bíblico é importante, né? Vem aqui que eu vou te fazer um aconselhamento. Não é só pastor que aconselha, inclusive pastor recebe conselho. Vou te fazer um aconselhamento, pastor de Israel. Vem aqui. E Deus seja contigo. Representa o povo. E muito embora, irmãos, veja bem, aqui é importante a gente dividir a linha que é tênue. Muito embora o poder na igreja, a administração da igreja seja, ela deve ser representativa e deve ser, ao mesmo tempo, dividida. Um conceito bem bíblico mesmo, né, de democracia, não é centralizado numa pessoa, é dividido. Mas existem funções, irmãos, que elas são específicas de cada um e que devem ser desempenhadas por cada um. Que uma das maneiras que o diabo utiliza para destruir a igreja é justamente fazer com que a pessoa saia da função dela para fazer outra função, deixando de fazer a dela. Porque não é que o pastor, por exemplo, não faça a atividade do diácono, eventualmente. Agora, ele não pode se tornar o diácono e o pastor ao mesmo tempo. Esse é o ponto, porque ele tem uma função principal. E é isso que, na sabedoria do Espírito Santo de Deus, Jetro diz para Moisés. Veja comigo. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas. Isso aqui é coisa que só o profeta pode fazer. Só o profeta e mais ninguém. Representante de Deus diante dos homens. Ou representante dos homens diante de Deus. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Essa parte aqui é contigo. Você não delega para ninguém, Moisés. Ensinar estatutos e leis é sua responsabilidade. Foi exatamente isso que os apóstolos disseram. Abra comigo, por favor, irmão, em Atos capítulo 6. Atos 6, por favor, abra comigo. E veja o contexto exatamente do início do diaconato. Atos capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte, olha o contexto, murmuração também. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles os helenistas, que eram judeus helenistas, tá? Aqui eram judeus helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja estava crescendo, cresceu bastante, as viúvas dos helenistas, ou seja, aquela de cultura grega, de cultura helênica, né? Elas estavam sendo... por não falar o hebraico, ou por não ser 100%, ou não fazer parte de uma família 100% de judeu, eles estavam sendo, então, elas estavam sendo deixadas de lado. Dois problemas. Um é o problema da discriminação dentro da igreja. Isso é um pecado. Deus nunca aprovou isso. Segundo, o problema da murmuração, de novo, murmuração. Não só dá a cesta básica para eles, para nós não. Para elas, no caso. Para as nossas viúvas, não. Aí, então, nesse contexto de murmuração, o que acontece? Deus dá sabedoria aos apóstolos, que são os presbíteros. Os apóstolos são presbíteros. Basta você ler a carta de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer, eu, presbítero, Pedro dizendo, eu sou presbítero, eu quero ordenar os presbíteros, eu que sou um presbítero. E aí, versículo 2 diz o seguinte, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eu não posso deixar minha função de pregador do Evangelho. Não é correto não, meus irmãos, e aqui
o título que a Sociedade Bíblica dá é Instituição dos Diáconos. E tem gente que diz, está errado porque a palavra diácono não aparece aqui. É verdade. No grego não tem a palavra diácono aqui. Existe a variação da palavra diácono. A variação. Por exemplo, quando é dito no versículo 1, esquecidas na distribuição, né, no serviço, variação da palavra. Quando é dito o seguinte, né, então os 12 convocaram a comunidade, a partir do versículo diz, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. A palavra aí, mais uma vez, a variação da palavra diácono. Porque a palavra diácono não existe no português. É uma transliteração do grego, diáconos. Diácono, né? Por isso que não existe o verbo, né, diaconizar, por exemplo. Né? Não existe o verbo diaconizar. Mas existe a ideia de servir, que é a mesma ideia do verbo, né, no grego, que dá a ideia de diaconizar, né, de servir. Não é correto nós abandonarmos a palavra para servir a mesa, porque cada um tem que fazer a sua função. Porque muito embora, pastor, entendi, é descentralização, então o senhor você faz assim na sua igreja, pastor? Todo dia prega um irmão diferente, assim que você faz? Não, irmão. Porque muito embora tenha que ser descentralizado, inclusive na hora de julgar a igreja, é o pastor e os presbíteros. A gente tem a mania de dizer isso, olha, toma cuidado, porque senão o pastor vai te disciplinar. Não é o pastor, é o conselho. Porque julgar é papel do conselho. A pregação da palavra é principalmente do seu pastor, que é o bispo docente, o presbítero docente. O presbítero que ensina. Essa é a função do pastor principal. Por isso que ele vai dizer que aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja, e vai dizer que aquele que se afadiga no ensino, ele é digno de dobrados honorários. Porque ele vive para aquilo. Mas também ele tem a função disso, de ensinar. E ele não sai franqueando a palavra sem um crivo correto. Né? Sem um crivo correto. Veja o que é dito aí, irmãos. Eu vou comparar aqui, volta lá, deixa aberto aí em Atos, e vamos comparar algumas informações aqui que são importantes. Primeiro, a ideia de descentralização é muito clara, né? Ele diz, primeiro, Moisés, você vai ensinar os estatutos e as leis. Tem coisa que é só você que vai fazer, meu querido. Não delegue. Não delegue. É você, Deus chamou você. Eu não posso fazer, enquanto pastor da terceira IPC, ficar sentado todos os domingos, né, todo domingo lá sentado, e franquear sempre, não, quem vai pregar hoje é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E pastor, isso vai pregar quando? Né? Sendo que esta é a minha função, enquanto pastor. Obviamente, os presbíteros ensinam também, nosso sistema presbiteriano permite naturalmente isso, nós temos outros homens piedosos que também assim o fazem, mas a função primordial é do pastor. E com isso ele não está sendo centralizador, tá? Tem coisas que ele deve descentralizar, absolutamente, e funções que são dele. Agora, veja o que é dito aí no versículo de número 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, versículo 20, ensina os estatutos, versículo 21. Procura dentre o povo o quê? Homens. Agora vai lá para Atos de novo, versículo de número 3, vai dizer o seguinte, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Um princípio do diaconato e da liderança da igreja descentralizadora, mas que a liderança, irmãos, é que a liderança é uma liderança masculina. E com isso, mais uma vez, a igreja não é machista. Não. Pastor, mas só liderança homem, pastor. E aí nós estamos vivendo aquele momento em que, inclusive, rolou aí uma carta de repúdio às decisões do Supremo Concílio, né, irmãos? Onde nós tivemos, supostamente, mulheres que estariam dizendo, não gostei porque diz que mulher não pode ser ordenada a diaconisa, né? Não pode servir à mesa, não pode pregar no dia do Senhor. Então, nós não gostamos dessas decisões. Sem entrar na questão da polêmica propriamente dita, eu só quero dar o princípio bíblico. Tanto lá no Antigo Testamento, foram ordenados escolher homens, como aqui no Novo Testamento. Claramente, na instituição dos diáconos, ele diz, escolhei dentre vós
7 homens. 7 homens. Essa foi a ordem de Deus. Irmãos, as mulheres tiveram um papel importantíssimo na igreja de Cristo. Lá em Êxodo, você vê várias mulheres importantes, a mãe de Moisés, a sua própria irmã, Zípora, esposa do próprio Moisés. No Novo Testamento, aqui em Atos, está cheio de mulheres, Dorcas, Maria, mãe de João Marcos, e tantas outras que vão se destacar. Lídia, a primeira convertida do mundo ocidental, piedosa. Na ressurreição de Cristo, as mulheres estão presentes, são importantíssimas para a igreja do Senhor. Mas a função do diaconato, do presbiterato, do pastorado da igreja, Deus requer que seja feita por meio de homens, que se eles não fizerem bem, eles vão pagar, nós vamos pagar diante de Deus. Por isso que é muito pesado, irmãos. É tão pesado que Deus não quis que isso viesse sobre as mulheres. É um peso que Deus disse, eu não quero para elas. Eu quero para vocês, homens. Não porque falta capacidade nas mulheres. Meu amigo, mulher fala melhor do que homem, muitas vezes. Bem melhor, ensina melhor e muito. Mas a pergunta não é se ela ensina melhor, a pergunta é se ela foi chamada para isso. Como Deus disse para Moisés, Moisés, eu não sei falar não. Você fala, meu amigo, quem controla a língua? Quem foi que criou a língua? A boca, o olho. Eu chamei, foi você. Não quero outro, eu quero você. Você pode ter auxiliares, como teu irmão vai ser um. Mas é você que vai liderar o povo. Porque eu ordenei você. Então, irmãos, não é somente a descentralização, mas também o tipo de liderança que Deus quer para a sua igreja. E que eu louvo a Deus pela decisão do Supremo Conselho da nossa igreja, que com muita sabedoria tomou uma decisão bíblica para o bem dos homens e das mulheres da nossa igreja, amando a todos. Não existe sentimento. Se existe esse sentimento de desprezo para com as mulheres, Deus vai castigar. Pode ter certeza. Porque isso não existe na Bíblia. É amor a todos, indistintamente. Todos são importantes diante de Deus. Todos. Brancos, negros, homens, mulheres. Cristo é tudo em todos. Amém. Agora, ainda aqui em Atos, ele diz assim, olha, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram só nome grego. Não era, exatamente, a reclamação não era que a mulher ou as mulheres dos helenistas ou de cultura grega estavam sendo esquecidas. O Espírito Santo de Deus, então, mostra aqui primeiro, versículo 3, é eleição, diácono, escolhei. Quem decide que deve ter liderança são os presbíteros da igreja. Agora, quem escolhe é o povo. Escolhei, irmãos. Pastor, porque de onde foi que a igreja presbiteriana tirou a eleição de diácono? Está aqui, escolhei. Quem escolhe são vocês. A igreja, a Assembleia Reunida reconhece, ou escolhe. Esse, ou reconhece mesmo porque reconhece as habilidades ou não daquele indivíduo. E aí, então, eles escolhem só nome grego. Estevão, nome grego. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Sendo que esses dois primeiros se destacam porque não foram apenas diáconos, mas também foram evangelistas. É por isso que dá um destaque aqui, Lucas dá um destaque nos dois, na perspectiva de Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele diz que quando o diácono desenvolve bem o diaconato, ele alcança para si determinada proeminência. Eles não foram apenas diáconos, mas eles foram evangelistas, que era um outro ofício que existia no período do Novo Testamento, que auxiliava os apóstolos. É por isso que você vê Estevão, por exemplo, fazendo milagres, Ele não era só diácono, mas ele era o evangelista, aquele ofício que existia próprio do Novo Testamento. Veja comigo o versículo 8, por exemplo. Olha, então Estevão, cheio de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns contra eles, enquanto ele fazia grandes prodígios e sinais, ou seja, fazia milagres, assim como os apóstolos, porque esse era um ofício próprio do período do Novo Testamento. Que os comentaristas vão dizer que a mesma categoria daqueles 70 que Cristo distribui, 70 para fazer milagre, de 2 em 2, que eram os auxiliares dos apóstolos, eram os evangelistas. Sai de 2 em 2 e quando eles voltam lá, felizes, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, a gente disse e o demônio saía mesmo.
Aí Cristo disse, não, rapaz, foi eu que derrubei o diabo, rapaz. Né? Eu via o diabo caindo. Eu via o diabo caindo do céu. Utilizando ali o passado profético, ele diz, eu derrubarei o diabo. É eu que subo e ele desce. Mas se você ler o Apocalipse 12, 13, é quando Cristo sobe e ele é humilhado. O diabo, né? É humilhado, ele desce. E aí, irmãos, os 70 voltam muito felizes e Cristo diz, rapaz, não fique feliz, porque os demônios foram expulsos. Fiquem felizes, porque vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida. Uma grande lição, Lucas capítulo 10, é grande lição para nós, e para o contexto hoje que enfatiza muito mais milagres e expulsão de demônios, e Cristo diz para os discípulos, não fiquem felizes porque vocês expulsaram demônios, fiquem felizes porque o nome de Deus, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Entendam que é a razão da verdadeira felicidade. Hoje já está invertido, né? As pessoas enfatizam mais uma coisa do que outra, infelizmente. E aí, então, voltando lá para Atos, ele diz, né, aí, no texto de Atos, ele diz que, versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, para ficar claro que ali era uma ordenação de oficiais da igreja, descentralizando o poder, mas que não mudava a função das pessoas. Não, cada um continuava na sua função, o pastor continuava sendo pastor. E quando cada um faz a sua parte, o que acontece? Versículo de número 7. Vamos lá, todo mundo junto, lê esse versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando cada um faz a sua função, a igreja cresce. A igreja cresce. Volta lá para o texto de Êxodo, capítulo 18. Quando fica claro, e eu quero deixar bem claro que aqui não é a instituição de diácono no Antigo Testamento, é descentralização de poder. O que nós poderíamos, e falei isso no último estudo que estive aqui, o que corresponde ao diaconato seria ali o serviço dos levitas, né? O serviço dos levitas. Se você lê 1 Crônicas, capítulo 21, 23, desculpa, depois você dá uma olhada lá, 1 Crônicas, capítulo de número 21, você vai perceber ali o que corresponde ao diaconato. O que eu quero enfocar aqui é a descentralização do poder, né? Da administração da igreja. O que eu queria que você entendesse também é que, muito embora a função do diácono, se você olhar na nossa Constituição, está lá que a função do diácono é zelar para o bom andamento do culto. Ah, pastor, cadê isso na hora da instituição do diaconato? Eu não vi lá para ele servir o culto, mas servir a mesa. Princípio do Antigo Testamento, porque a igreja presbiteriana não é dispensacionalista. Não é. Nós entendemos que a antiga aliança, ela sim vale para nós. O princípio é o mesmo. Algumas coisas em si, elas mudam porque elas são anuladas em Cristo, mas o princípio continua. O levita cuidava do culto, o diácono cuida do culto também. Para nós, o Antigo Testamento não serve apenas para validar o dízimo, tá? Como alguns gostam do Antigo Testamento só para o dízimo. Mas de onde é, por exemplo, que nós tiramos que a proibição de sexo com animal do Antigo Testamento, que é Bíblia também, que alguns não têm como Bíblia, nem gostam do Antigo Testamento, acham que não tem validade hoje. E por isso não incluem também, alguns não incluem seus filhos na aliança, porque não entenderam que o povo do Antigo Testamento é a igreja de Deus, como os puritanos entenderam lá no século XVII, e colocaram na Confissão de Fé de Westminster que o Israel é a igreja de Cristo no Antigo Testamento. É a igreja, por isso que criança entra na igreja, porque ela, na verdade, que ela não é que ela entra agora, ela sempre esteve, sempre. Por isso que Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. No Antigo Testamento, doía, né? Porque a circuncisão dói, mas o pai levava. Hoje não dói nada, é água na cabeça, isso demora tanto para ir, né? Uma demora enorme para ir. Princípio da nova aliança, infelizmente sendo deixado de lado.
Então, o texto aqui, irmãos, finaliza o texto de Êxodo, capítulo 18, finaliza, diz o seguinte, né? Procura dentre o povo homens. E eles têm que ter qualificações, assim como os diáconos. Homens de verdade. Não pode ser mentiroso, né? Para julgar o povo de Deus. Que aborreçam a avareza. Interessante. Deixa aqui marcado nesses dois. Ó. Atos e... Vai lá para Atos de novo, capítulo 6, que é a instituição do diaconato. Atos, capítulo 6. Ele diz aqui também, na qualificação, diz... dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, tem qualificações nos dois. Agora, vai lá para a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E veja aí, versículo 8. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis. Tem que ser uma pessoa de respeito, né? Que respeite os outros e que tenha o respeito da comunidade. Né? E mais, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não pode ser mentiroso, é verdadeiro. O presbítero, o que corresponde ao presbiterato lá na Antiga Aliança, que é o texto de Êxodo, capítulo 18, não é o diaconato especificamente, mas o presbiterato. Não inclinados a muito vinho, né? Não pode ser um beberrão, não pode... Como é que ele vai visitar o órfão e a viúva bêbada? Você imagina o diácono para chegar com a cesta básica lá para a família bêbado? Tem condição? Não tem, né? Então, ele não pode ser dado a muito vinho. E a ideia de muito vinho, irmãos, é que ele não pode ser, um beberrão, né? Porque alguns vão achar que o presbítero é que levou a pior, porque no versículo 3 diz que o presbítero não pode ser dado ao vinho e o diácono a muito vinho. Ah, pastor, o diácono pode beber e o presbítero não, né? A ideia é que nenhum dos dois pode se entregar à bebida. A ideia é essa, tá? Vai ficar muito claro aí, alguns não pensarem que há essa diferença nesse sentido. Não cobiçosos de sórdida ganância. Para quem vai administrar a igreja, não é só descentralizar e jogar na mão de qualquer pessoa. Não. O diácono, por exemplo, ele não pode ter sórdida ganância, ele não pode ser avarento, porque ele lida com dinheiro, com ofertas, ele recolhe as ofertas. Se ele for ganancioso, é capaz dele, ele até, como acontece em alguns casos, lançar a mão dos valores. Como acontece. Infelizmente, pastores que fazem isso, presbíteros que fazem isso e diáconos que fazem isso. Infelizmente. Então, na qualificação, não é só distribuir. Eu vou descentralizar. Joga na mão de qualquer um. Não, irmãos. Tem qualificações. Ora pela pessoa para ver se ela, de fato, ela tem aquelas... Estuda para ver se ela, de fato, tem aquelas qualificações. Essas todas aqui que o apóstolo Paulo cita. Tá? Eu não tenho tempo de trabalhar todas elas, mas veja bem, pastor, e o meu tempo já foi, né? Pastor, ficou claro para mim que o senhor citou lá diácono, mas não ficou claro para mim que o diaconato é bíblico. Eu queria deixar 2 textos para você para mostrar que, de fato, diácono é um ofício do Novo Testamento. E os reformadores não estavam inventando quando falaram isso. Primeiro está aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. Ele diz, semelhantemente, quanto a diáconos. Então, Paulo já parte do pressuposto que a igreja tem o quê? Diáconos. Tem diáconos. O texto que é muito mal interpretado é quando é citado aqui mulheres, né? Que alguns vão dizer que o versículo de número 11, né? Da mesma sorte quanto às mulheres. Ele não diz diaconisa, tá? Não diz diaconisa. Há diversas interpretações aqui, entre as quais eu acredito que se destaca muito bem aquela que as mulheres a serem ajudadas, que vão inclusive ser desenvolvidas, lá, ou isso vai ser desenvolvido melhor no capítulo 5, que de fato é uma mulher viúva, né? Há de necessidade, não somente o ajudador, mas aquela que vai receber. Da mesma sorte, as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Alguns vão dizer também que aqui é a esposa do diácono, né? Pastor, aqui é a esposa do diácono. Mas ele não tinha falado da esposa do presbítero, por exemplo. Né? Acredito, então, que seja aquelas que vão ser alvos das misericórdias, dos exercícios de misericórdia do serviço dos diáconos, tá? Basta você ver o que é desenvolvido no capítulo 5, claramente, o que nós temos ali
é Paulo dizendo o que é uma viúva de verdade para poder receber a ajuda da igreja. Lê em casa para você ver. O que de fato é uma... Pastor, o que seria aquela mulher para receber a ajuda da igreja, da junta diaconal, na perspectiva bíblica? Basta você ler o capítulo 5 de 1 Timóteo. Ele vai dizer, a partir do verso 3, o que é uma viúva, na perspectiva bíblica. Tá bom? Claro, fazer o bem a todos, em especial os da família da fé. Esse é o princípio até nessas circunstâncias aqui. O segundo texto é o texto de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, que diz assim, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e quem mais? Bispos e diáconos. Então, mais uma vez, ele admite a igreja. É aí que o bispo, irmãos, não é o abraçando o sistema episcopal que a Igreja Católica abraça. Nós vimos que não tem lugar para sistema centralizador. O bispo, a tradução é superintendente, é o mesmo presbítero. Só que enquanto uma palavra é mais própria do Novo Testamento, o bispo, a outra, o presbítero, o ancião, é mais própria do Antigo Testamento. Mas é a mesma função. É a mesma função. O que a Igreja Católica fez foi criar uma nova função. Foi o bispo dos bispos, o maior entre os presbíteros, que ele, inclusive, em uma diocese, está na catedral e tem, ele exerce autoridade sobre todos os outros. Isso não existe em nenhum sistema de governo bíblico, porque nós pregamos, de fato e de verdade, a descentralização do poder. Por isso que a igreja presbiteriana é assim, né? Ela prega essa divisão na hora da administração. Então, pastor, isso aí tudo foi problema, foi fruto dos problemas? Não, espero que esteja bem claro que isso não é fruto de problema. Deus pode ter utilizado problemas para, então, aplicar o seu real sistema, o seu sistema que é o sistema de sabedoria. Então, o sistema representativo, ele não é um sistema oriundo de problemas, ele é um sistema oriundo da sabedoria divina para o bom exercício da administração da Igreja de Cristo. Amém. Nós possamos nos arrepender, irmãos, de todas aquelas vezes, eu enquanto pastor, você enquanto membro, daquelas vezes que nós não trabalhamos com a divisão. Talvez você esteja aqui e nunca tenha trabalhado, feito a sua parte na igreja, e hoje o Espírito Santo de Deus te chama para que você se arrependa e comece a trabalhar para que outros não sejam sobrecarregados. E se você quer carregar tudo nas suas costas, hoje também Deus te chama a se arrepender e a crer mais no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Vamos ao Senhor em oração. Desculpe ter falado bem rápido assim, é porque o conteúdo hoje era mais vasto e eu acabei trazendo um pouquinho mais rápido, mas a ideia era tentar fechar todo o conteúdo que eu tinha trazido ontem já para os diáconos. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, na Tua Palavra e da Tua Palavra extrair, Senhor, essas verdades tão extraordinárias, tão maravilhosas, que o Senhor nos legou. Nós não queremos fazer revisionismo, não queremos nos tornar murmuradores, mas queremos nos arrepender dos nossos pecados e queremos crer mais na rocha, que como Maria e como Ana e tantas outras mulheres confiaram nessa rocha. Meu rochedo, minha salvação, meu libertador. Cristo Jesus possa ser mais e mais o libertador desta igreja e que ela possa confiar mais no líder de Israel, Cristo Jesus. Nos abençoa. Abençoa o pastor desta igreja para que mais e mais ele e seu conselho, sua junta diaconal e sua igreja possa resplandecer a administração bíblica, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.